Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de expiação segundo a Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, só antes de a gente entrar de fato no conteúdo, queria contar para vocês que dia 14 agora de abril eu vou viajar, vou para Portugal. Vou ficar lá uns 13, 14 dias, do dia 14 ao 27. Então assim, eu vou fazer o máximo para não interromper a programação aqui do canal, tá? Para continuar com o Zohar Diário, com os vídeos novos que eu tenho lançado segunda e quinta. Mas se por acaso interromper, eu já peço desculpas de antemão, tá? Vai ser por causa dessa mini férias aí, que eu vou passar Pêssar, inclusive em Portugal, passear um pouquinho por lá, né? Ver as coisas do Fernando Pessoa, que eu tanto adoro. Então, de 14 a 27 vou estar em Portugal. Aliás, pessoal que me assiste em Portugal, né, saudações, quem sabe a gente não se encontra por aí, que nem quando eu fui no Japão encontrei algumas pessoas queridas, né, enfim, tá dado aí o recado. Bom, essa semana a gente continua a ler a porção de Vaikra, hoje estamos focando nos parágrafos 118 e 119 do Zohar, 10º ano de leitura. Quando a gente fala de expiação na Bíblia, nunca a gente está falando de um ato genérico, né? A expiação, ela tem que ser, ensina a Kabbalah, específica, ela tem que ser proporcional e ela tem que ser adequada à natureza do pecado que eu cometi. E se você não quiser pensar em pecado, pode pensar em erro, tá? É por isso que você tem na porção de Vaikra, por exemplo, uma diversidade de sacrifícios, uma diversidade de oferendas que as pessoas faziam, né? Então você tem o Hatat, que é um sacrifício por pecado, você tem o Hasham, que é um sacrifício por culpa, você tem Olá, que o pessoal traduz como holocausto, é um sacrifício de elevação, né? E entre outros. Cada um deles tinha rituais e intenções distintas. Então, como eu falei, o que isso reflete? Que a retificação do erro, ela precisa atingir o cerne daquilo que foi danificado. Se eu maculei a minha relação com Deus, é uma coisa. Se eu maculei a minha relação com o próximo, é outra. Se eu maculei algo eu comigo mesmo, é outra. Percebe? Então, essa multiplicidade de expiações que tem aí na Bíblia ensina que o mal não pode ser reparado com fórmulas prontas, né? Não existe uma fórmula única, uma receitinha de bolo, como a gente fala em português, né? A transformação interior, quando eu percebi que eu fiz algo errado e quero mudar, exige uma consciência da raiz do erro. Eu tenho que olhar para o erro e falar assim, o que eu realmente afetei? Quais foram as partes da vida, do mundo, da minha vida que eu maculei? Então, no plano filosófico, é claro que isso vai apontar para uma ética da responsabilidade e eu diria, de uma responsabilidade personalizada, né? Não é só você falar assim, errei e me arrependo. Eu preciso entender, como eu falei, como que eu transgredi, por que eu transgredi, qual aspecto eu corrompi. Foi uma relação, foi uma crença, foi uma fé, né? E aí eu ajo no mundo para curar aquele ponto específico que eu maculei. Na prática, essa ideia vai nos desafiar muitas vezes a gente a parar de buscar o que eu chamei aqui da receitinha de bolo, né, para os nossos erros. Achar que, sempre que tem um erro eu faço isso e resolve. Não. Por exemplo, isso também tira um pouco da nossa visão, que a Kabbalah critica, os profetas criticavam, de que a gente tem soluções espirituais mágicas para resolver. Então a ideia é a seguinte, ofendi alguém com palavra, vou lá, faço um jejum e resolveu, né? Muito judeu, por exemplo, tem essa crença por causa do Yom Kippur, mas repito, os profetas criticavam muito isso. Os profetas basicamente várias vezes falam o seguinte, olha, não adianta você agir mal, não ter consciência, tratar mal o próximo, depois quando chega o Yom Kippur faz o teu jejum e pronto. Ou na época dos profetas, os próprios sacrifícios, né? E os profetas falavam alguma coisa assim, é muito melhor do que 10 mil sacrifícios que você não faça mais o que você está fazendo, que você perceba o que você está fazendo, percebe? Então essa ideia de que, assim, ofendi alguém, eu vou fazer o jejum. Não, né? O jejum não é a expiação ideal e perfeita. Você pode fazer, tudo bem, mas junto com o jejum, o que vai dizer a Kabbalah? Um pedido de perdão, se você ofendeu alguém, né? Uma mudança no seu uso da fala, como eu falei, consciência no que eu fiz, percebe? Se você negligenciou o teu dever, né? Se você deixou de fazer alguma coisa, erro você com você mesmo, a correção não vai ser um ritual, a correção não vai ser algo mágico espiritual, vai ser um novo compromisso de você com você mesmo, com o teu modo de agir, percebe? Então a expiação, a ideia que o Zohar está querendo trazer é o quê? Não é só fazer um acerto de contas com o céu.
né? A expiação se trata de você reconfigurar a sua alma exatamente nos pontos que precisa. É mais ou menos que nem um médico, né, que prescreve o remédio certo para a doença certa na parte do corpo certo. Então, se é numa parte, talvez eu vou usar uma pomada, em outra parte eu vou usar uma cápsula, talvez em outra eu vou usar uma injeção, uma dor de cabeça eu não trato igual uma dor de barriga, percebe? Eu preciso fazer esse diagnóstico e só com isso, quando eu tenho a coragem de olhar sem máscara, né, para minha falha real, para aquilo que eu errei, para aquilo que eu pequei, como eu falei, aí eu consigo agir de modo que a reparação seja não só justa, mas uma experiência transformadora. Um bom dia a todos e tudo de bom.